Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Novo episódio do Teatro, à conversa desta vez com o António Fonseca, ator, que já foi muitas peles neste teatro. Ultimamente foi cúmplice na matança ritual de Gorges Mastromás, foi Catarina, no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, e foi agora há muito pouco tempo o inesquecível professor que queria convencer uma turma de alunos, estudantes de teatro, a desistir da profissão ainda antes de terem começado. António Fonseca, olá e obrigada por aceitares o convite. Qual foi a tua estreia aqui no Dona Maria? Foi o anfitrião de Plauto, 1984, isto está certo? Não? Foi antes? Foi num espetáculo bastante mais interessante que o Plauto. O Plauto era um espetáculo bastante desinteressante e foi na Sala Grande, mas eu estreiei, a primeira vez que vim aqui ao Dona Maria foi na Sala Experimental, e que foi com o Leôncio Helena, uma companhia do Porto, era um projeto do Porto que foi encenado por um senhor muito interessante, um Stefan Strux, que era um encenador alemão, que depois acabou por vir fazer outras coisas logo a seguir ao Teatro Cornucópia, o Parque, o Jogo das Perguntas. Era um espetáculo muito fora. Para mim foi assim, o trabalhar com ele e fazer esse espetáculo foi assim uma revelação. Inclusive, aliás, foi a partir daí, porque o Luís Miguel Sintra veio ver o espetáculo e gostou tanto do espetáculo, e gostou tanto do meu trabalho, que depois logo a seguir convidou-me para trabalhar para a Cornucópia. Foi o espetáculo que te abriu a porta da Cornucópia? Assim, quer dizer, até nem foi bem, foi o espetáculo também, obviamente, mas foi também a relação que eu tive com esse encenador, que ele gostou muito do trabalho, e depois logo a seguir, um ano ou dois depois, convidou esse encenador a vir fazer um espetáculo, e eu depois vim com esse encenador para a Cornucópia. E depois acabei por entrar também como ator e a partir daí, pronto, estive alguns anos na Cornucópia, fiz imensos espetáculos na Cornucópia, mesmo depois de deixar de estar, de fazer parte do elenco. Isso passa-se quando? Quem Isto é que és tu nessa altura? 83, se não estou em erro, em maio de 83, na semana em que o Benfica jogou a final de não sei quê com o Anderlecht. Nós estávamos a fazer espetáculo e lembro perfeitamente, a cidade estava vazia, estava a pensar no futebol e no Benfica, por acaso acho que perdeu, não me lembro bem, mas nós tínhamos 50 e tal pessoas na sala, o que foi assim, para nós foi assim uma coisa incrível, porque estava tudo no futebol. Os 50 que não quiseram assistir. Exatamente. Pronto, lembro disso. Isso penso que foi em 83, em maio de 83, mas não tenho a certeza absoluta. E nessa altura, 83, estrear-te no Teatro Nacional tinha o peso de te estreares no Teatro Nacional, ou não? Não tive essa noção, tinha o peso, assim, vamos ao Teatro Nacional, nós éramos uma companhia do Porto, de províncias, um grupelho de canalha, digamos assim, e de repente vir ao Teatro Nacional foi assim uma coisa importante, mas não me lembro nada de ter sido assim, uau, não me lembro nada disso. Lembro-me logo a seguir vim fazer o Plauto e há uma história muito gira, porque quem era na altura, ou pelo menos quem fez Public Relations connosco, também era uma equipa de putos do Porto, foi o Varela Silva. Era o Varela Silva que era, penso que, do elenco do Teatro Nacional. E o Varela era uma pessoa imponente e tinha uma voz e lembro, esta nunca mais esqueceste tanta graça, eu conto isto com certo carinho e ao mesmo tempo com alguma filosofia, porque acho muito interessante. E o Varela Silva não era propriamente um grande ator, não é? Toda a gente sabe. Eu tinha visto uma outra vez, mas também era muito miúdo, não sabia o que era, mas acho que não era, nunca fui assim um grande ator, enfim. Mas depois nós estávamos, no fim do espetáculo, viemos aqui para fora, nestas arcadas, que ainda não havia estes vidros, e dormiam ali muitos sem abrigo, com cartões. E nós vivíamos cá para fora, no fim do espetáculo, não sei, devia ser para a meia-noite, e o Varela Silva tinha aquela voz muito grossa, era uma pessoa imponente. E estava ali, nós éramos todos putos, ali a beber do Varela Silva, aquelas coisas que ele falava imenso, e às tantas está um sem-abrigo que acordou com a nossa conversa e tira o cartão de cima da cabeça, olha para o Varela e diz: os bons atores vêem-se lá dentro, os maus é cá fora. E torna a pôr o cartão em cima. Bom, escusado será dizer que a conversa acabou ali. Acho muito interessante. Uma crítica teatral em direto, não é? Acho muito interessante. Não tem nada... Pronto, não conheci propriamente o Varela Silva, conheci nessa situação. Não tem nada de desrespeitoso da minha parte.
Mas achei tão interessante, achei incrível, quer dizer, nunca mais me esqueci essa segunda minha vinda, e aí sim foi na sala grande, mas o espetáculo era muito desinteressante. Mas era o plauto e o texto que eram desinteressantes, ou foi o espetáculo? Era tudo, nós éramos desinteressantes, nós éramos muitos desinteressantes, não percebíamos nada daquilo. Depois aquilo era uma espécie de estúdio de televisão que estava a filmar. O texto até é divertido, de certa maneira. O texto é divertido, mas quando se quer fazer de um texto divertido uma coisa que ele não é, de duas uma, ou se tem muito talento ou dá porcaria. E ali deu porcaria, na minha maneira de ver. Quer dizer, eu hoje à distância digo assim, que horror, como é que eu entrei aquilo? E tem tantas coisas horríveis, aquela também foi mais uma. Ora, depois do Anfitrião, voltaste cá muitas vezes. A última delas, no final do ano passado, para ser o inesquecível Professor, imaginado pelo Pedro Gil. Uma comédia, na medida em que fazia rir, e as pessoas riam-se muito, de facto. Uma espécie de tragédia pessoal também, se a virmos do ponto de vista da tua personagem. Um professor à beira da reforma, desencantado com a sua profissão e desencantado com o teatro que quer convencer, sem que eles se apercebam, os alunos, a desistir do teatro. O que é que foi para ti mais interessante nesse espetáculo? Há várias coisas que foram interessantes. Antes de mais nada, fazer o exercício daquilo que eu acho que é a comédia. Que a comédia é sempre, para quem a faz, sempre ou quase sempre, a comédia, a grande comédia, é sempre uma tragédia. Portanto, as personagens da comédia, a comédia só funciona se for trágica para quem está a fazer, para as personagens. E isso foi muito interessante, porque a gente tem essa teoria, mas depois na prática quer sempre fazer graça, digamos assim. E fazer esse exercício de fazer a tragédia de personagem, e aquilo é uma personagem trágica, obviamente. E a situação é toda trágica, obviamente. Mas fazer disso e isso resultar como comédia foi assim a coisa mais impressionante, por um lado. Por outro lado, houve uma coisa que foi muito interessante também, várias coisas, muitas coisas interessantes. Foi muito difícil entrar naquilo, porque a linguagem do Gil, o Gil tem um humor assim muito especial, é muito próprio. E quando se lê aquilo a primeira vez, tu ficas assim, mas o que é isto? E depois começas a ver, começas a escavar, e assim, e afinal, se calhar. E essa viagem foi muito interessante, mas o que eu queria dizer, as duas coisas. Eu dei aulas durante muito tempo de teatro, e por um lado, reconhecer a energia e a paixão das aulas, digamos, naquela personagem foi muito interessante e ao mesmo tempo muito fácil para mim. Porque sempre dei aulas assim, só que não dava com aqueles pressupostos, obviamente. E isso foi muito engraçado, tu pegares nos pressupostos, que são aqueles em que tu acreditas como professor, e de repente estão numa situação que são para destruir, para o público destruir. Isso é muito giro. Outra coisa que também foi muito interessante é que este professor é, como é que se diz, um pedaço, uma porção significativa, uma percentagem significativa de muitas pessoas do teatro que eu conheço da minha geração. Das pessoas que no 25 de Abril teriam 20 anos, 20 e poucos anos, e que achavam que iam mudar o mundo, e tinham boas intenções e isso tudo. Mas depois, por trás, havia sempre, e há, como há em todos os atores e em todas as pessoas, há sempre uma coisa que é uma arrogância muito grande e uma vaidade muito grande e uma prepotência muito grande. Eu acho, sinceramente acho. Mas quer dizer que há grande probabilidade de o tempo e as provações e as dificuldades e a vida, no fundo, irem fazendo de nós escrituras amarguradas, de certa maneira. Porque claro. E há muitas escrituras amarguradas no teatro e na vida. Há muitas pessoas que acham que o mundo está contra elas. O mundo é o responsável pelos seus insucessos. Elas são sempre as responsáveis pelos seus sucessos. Mas os insucessos são sempre os outros. Ou é o governo, ou é o povo que é ignorante, ou é, sei lá, é tudo menos a sua ideia que não tem nada a ver com as pessoas. E isso é grave. É grave. Não é grave, é o que é, não interessa. Isso é prepotente. Isso é a gente dar-se muito mais importância do que aquilo que é. Nós sermos o centro. Nós não somos o centro do mundo, por amor de Deus. Eu só sou importante, muito importante, para mim próprio, quando olho ao espelho e digo a mim próprio, tu és o gajo mais importante do mundo, hein? Mas ninguém está a ouvir. Porque só é verdade para mim próprio. Saio do espelho
E digo, há pessoas incríveis, há pessoas, o sol, as árvores, os animais, o ar, o mar, é tudo muito mais importante do que eu. Embora o professor também tivesse ali, a intenção dele é boa, não é? É, de boas intenções está o inferno cheio. E eu não estou a dizer que ela é má pessoa. Sim. Eu não estou a dizer que as pessoas que pensam assim, e eu também muitas vezes penso assim, somos más pessoas. Somos assim. Nós não somos boas pessoas. Nós somos boas pessoas e más pessoas. Nós somos geniais. O ser humano, acho que é genial, é fabuloso e é merdoso. É assim, horrível. É insuportável. E é genial. É anjo e é diabo. Não é por acaso que há anjo e diabo. E a gente acha que é assim, ou é anjo ou é diabo. Não. Somos todos anjo e diabo. Bonitos e feios. Bons e maus. Somos cara e coroa. Não há moeda sem duas faces. Não há ser humano sem duas faces. Mas muitas vezes nós, seres humanos, queremos descartar a face que não nos interessa, que eu não gosto. E então só achamos que temos uma face. Não temos. Temos as duas. Quer queiramos, quer não. Quando falavas há bocadinho da questão da comédia e da comédia só ser comédia para a plateia e não para quem está a fazer, isso quer dizer o quê do ponto de vista do trabalho do ator? Porque apesar de tudo tens de jogar ali com certos mecanismos da comédia, há gargalhadas. Sim, mas isso é uma questão de timing e tu saberes que isto vai acontecer. O teatro é um artifício. E se tu estás a fazer e sabes que isto funciona assim, tu tens que... O público faz parte do espetáculo. Portanto, o público é ator do espetáculo. Portanto, tu jogas com o público. E sabes que o que tu estás a propor ao público é um jogo em que o público tem um papel, que é rir-se de ti, rir-se da situação, fazer pouco de ti. Mas o que funciona é sempre isto. O público ri-se sempre, quase nervosamente, de si próprio. Porque reconhece naquilo... ele é assim... Bom, eu também sou assim, mas não sou eu, é ele. Então posso-me rir. Portanto, eu sou assim também, e a comédia acho que funciona muito assim, que a pessoa reconhece que também é assim, mas não é nada com ele, e então pode-se rir. Eu rio-me sempre, nós rimos-nos sempre, das desgraças dos outros. Vai na rua uma senhora ou um senhor, escorrega, cai. Imagina, outro dia, já foi aqui há uns tempos, vinha uma senhora, uma rapariga, para saltos altos, impecável, muito bem arriada, assim, muito bem produzida, e não sei o quê. E torceu a descer umas escadas, torceu um tacão, e ela deu um tombo incrível. Estavam muitas pessoas ao lado. A primeira coisa que as pessoas fizeram foi uma gargalhada enorme e logo a seguir, ai meu Deus, coitada, se calhar partiu uma perna. Assim, a gente ri-se da desgraça dos outros, não é por maldade. Eu não sei se é por maldade, não sei se é, não vou julgar. Há uma frase que diz que tragédia é eu partir uma unha, comédia é tu caíres a um poço e morreres. Uma questão de distância, porque a comédia é distância. Sim, também. Exatamente, mas eu partir a unha porque é comigo. Exato, sim. Sempre que é comigo, tudo que é com os outros, tudo que é nosso, que a gente dá muita importância, estás a ver? Sempre que é com os outros, a gente não dá, ri-se, não dá importância. Sobre a parte propriamente letiva deste professor, e uma vez que foste também professor, muito tempo, no teatro tudo se ensina e tudo se aprende. O talento e a vocação, por exemplo, que achamos que são uma dádiva para alguns ungidos, ensina-se e aprende-se. Assim, eu acho, sobretudo, que as pessoas é que aprendem. Ninguém ensina nada a ninguém. São as pessoas que têm que aprender. São os alunos que têm que... Os alunos, quem for, não interessa, nós na vida é que temos que aprender, tornar nosso aquilo que eventualmente o professor, ou seja, quem for, diz. Portanto, se não houver este processo, o resto não interessa nada. Quer dizer, ensinar o quê? Eu não ensino absolutamente nada, eu provoco. Digo, olha isto, olha aquilo, olha este problema, olha aquele, já pensaste nele, pensa lá, como é que tu o resolves? E eu pensaria desta maneira, mas tu tens que descobrir a tua maneira de pensar. É como a vida. A vida não se diz, é assim, não é? É assim, a vida tem isto. Tu tens que descobrir as tuas respostas para a vida. Para o teatro é a mesma coisa. Tu podes dizer, as questões técnicas, obviamente, mas a técnica é sempre um problema. Tu tens este problema, como tudo na vida, e tens 500 maneiras de atacar este problema, de trabalhar, e os problemas trabalham-se, de trabalhar este problema. Eu digo, eu trabalho este problema assim, e comigo dá resultado. O importante é definir o problema. O problema é este. Agora, tu vais trabalhá-lo como? Tens que inventar a tua maneira de o trabalhar. O importante é a questão da pulga. Estás a ver? É a questão da pulga. Há uma pulga para matar. Certo? Como é que se mata a pulga? Eu diria
Aquela história, há uma história muito gira. Não posso contar? Hoje fica Sim, muito sim, levezinho se eu contar. Eu costumo contar sempre aos meus alunos, a primeira aula, quando eu dava aulas, era a primeira coisa que eu contava aos meus alunos. Que é assim, havia um senhor que estava numa feira a vender pó para matar pulgas. E ele estava naquelas feiras antigamente, e ele dizia, mas senhores, comprem este pó genial para matar pulgas, isto mata as pulgas. Bom, esteve a manhã inteira naquilo. E há um senhor que se encostou a uma árvore e passou a manhã toda a olhar para o homem, a ouvir aquilo e a ver as pessoas a comprar pó, aqueles cartuchinhos de pó. Bom, era meio-dia, 1h, aquilo já tinha pouca gente, o homem foi ter com o senhor e disse, olha lá, eu estive aqui desde manhã a ouvir você aí a vender o pó, e até vendeu bem e tal. Como é que isso funciona? E o homem disse, olha, isto é muito simples. O senhor agarra na pulga, abre a boquinha da pulga, põe meia colher de chá deste pó na boquinha da pulga e a pulga morre. E o homem disse, olha lá, mas se eu tenho a pulga na mão, ele juntou os 2 polegares, como se faz para matar pulgas, eu faço assim. E fez o gesto com os 2 polegares, pôr a pulga em cima das 2 unhas e matar. E o homem disse, ou isso. E eu costumo dizer, se tivesse que matar uma pulga no teatro, em minha casa, eu matava assim, com as 2 unhas, certo? Mas se fosse no teatro, eu acho que comprava uma pistola e passava 1h30 a tentar matar a pulga com a pistola. Isso é que era genial. O importante não é matar a pulga. Matar a pulga é o objetivo. Agora, o que é interessante é o que é que eu faço até conseguir o objetivo. E isso aí é o teatro. É o teatro e é a vida. Tu tens um objetivo. Mas o importante não é o objetivo. O objetivo é, digamos assim, a direção de olhar. É para tu não te perderes. Mas o importante é o que tu fazes até lá. A vida, o que é importante não é quando tu atinges um objetivo. Eu quero ir a Fátima, faz conta. E vou a Fátima, a pé. O importante não é chegar a Fátima, não. O importante é ir a curtir, como diz o António Machado. O caminho se faz caminhando, acho eu, é assim, mais ou menos assim. O importante é o caminho. O importante é o que vai acontecer. Eu posso chegar a Leiria não, antes um bocadinho, tipo à Serra da Aire, e dizer, uau, isto aqui para o lado esquerdo é capaz de ser muito mais giro. E vou para o lado esquerdo, em vez de ir para Fátima, uau, curti, e chego lá, chego ao Porto de Mós e digo, epá, tenho que ir para Fátima. Já não vou para Fátima, é muito mais engraçado ir para a Praia da Conceição para ver o Rui Belo, a Praia do Rui Belo. E vou eu até à Praia da Conceição, percebes? O importante é o caminho que tu fazes e estares atento ao aqui e agora. Hic et nunc, como diziam os latinos. O importante na vida e também na criação é o que está a acontecer entretanto. O objetivo é só para eu não me perder. Por falar em aqui e agora, em 2021 foste uma das Catarinas, do Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Eu falei disto também com o Tiago Rodrigues aqui há uns meses no teatro. E pergunto a ti também, porque acho que a experiência de ver o espetáculo foi também muito a experiência de ver a reação do público ao espetáculo. Especialmente à parte final, em que há um enorme monólogo do fascista da peça, que tinha estado calado o tempo todo. Como é que foi para ti, para vocês, atores em cima do palco, olhar para aqueles motins, em alguns casos, que começavam a levantar-se da plateia? O que é que se passou ali, na tua visão? Eu acho que a peça está muito bem feita, é uma malandrice do Tiago, uma malandrice, como é que se diz, aristotélica, completamente aristotélica, não sei se aristotélica, mas aristotélico-brechtiana do Tiago. Aquilo está muito bem construído em termos de levar o público, levar, e depois o público, mesmo o público que não entra no antifascismo daquele género, daquela família, porque aquela família é horrível, reunirem-se para matar um fascista. Todos os anos, são doidos, aquilo é só paranoia naquelas cabeças. Bom, e portanto aquilo vai para ali fora, quando tu já tens a família toda, todas as pessoas a gostar da família, porque depois a família pensa muito bem, aquela última cena da Catarina com a mãe Catarina é incrível, de argumentação, e que tu não podes fugir a isso. E argumenta-se muito. E tu não podes fugir a isso, quer dizer, tu tens que acreditar, tu não podes fugir àquela argumentação. Porque é uma argumentação bem feita e o Tiago foi realmente genial. Tu não podes fugir àquilo. Quando já estás tu apanhado e dizer uau, já gostamos, não é que gostamos da família, eles pensam bem. Quando já estás apanhado, vem aquela coisa do fascista
a dizer, vocês gostam disto, então, mas não é isto, é aquilo. Tumba. E aí as pessoas rebelam-se contra isso. Se fosses espectador do Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, como é que te comportarias na cadeira? Não, quase de certeza que não me levantava aos gritos nem gritava. Não é por nada, para já não sou muito dado a essas coisas. E depois estou no teatro, por amor de Deus. Quer dizer, eu a comícios vou poucos, então ir para o teatro e ainda armar-me em comicieiro, menos. Não, de certeza que não. Mas claro que, estás a ver, mas depende do dia. Estava num dia maluco e a coisa acontecia. E eras tu a invadir o palco. Não sei, não faço ideia, mas acho que não. Mas não tenho nada contra quem faz. E digo mais, nesse momento, para mim como ator, tem-me acontecido imensas vezes emocionar-me imenso com a reação das pessoas e ir-me abaixo, inclusivamente. Porque me emociona imenso, porque, não sei, é muita energia, estás a ver? É muita energia e muitas vezes com uma verdade enorme e cada pessoa tem a sua história, quer dizer, haverá pessoas que têm razões enormes de vida até e de história para se insurgirem, seja onde for, no teatro ou noutro sítio qualquer, para se insurgirem contra um discurso daqueles. António, neste mês de março, também aqui no Dona Maria II, vais regressar àquilo que tem sido um dos teus assuntos na última quase década e meia, os Lusíadas, que aprendeste de cor, que já gravaste em disco, que já disseste nos sítios mais inesperados, até nas Tascas de Coimbra, numa iniciativa que teve um nome muito apropriado, Cantos à Tasca. Cantos à Tasca, sim. Neste mês de março, na véspera do Dia Mundial do Teatro, vais fazer a falação integral, é assim, não é? Falação. Da obra do Luís de Camões, numa maratona de 14 horas. É o que está no programa anunciado, pelo menos. São 14 horas, porque é das 10 à meia-noite, mas são 8 horas líquidas. Os Lusíadas como nunca os ouviu, é o nome dessa maratona, já vamos falar disso, mas antes eu queria perguntar-te se esta Odisseia dos Lusíadas, a tua jornada épica como ator, começou há tempo, já em 2008. O projeto dos Lusíadas nasceu em ti com uma ideia já de longevidade, com essa ideia de que era uma coisa que te ia acompanhar ou que querias que te acompanhasse durante muitos anos, como tem acontecido? Ou não? Não, nunca me acontece, nada na vida me acontece. A única coisa que me acontece com longevidade é a morte. É assim, quanto mais longe, melhor. Para já. O resto não me acontece nada com longevidade. É agora. É evidente que eu nem sabia, quando comecei o primeiro canto, quando comecei a primeira estrofe, que não sabia, no dia 1 de junho de 2008, a decorar a primeira estrofe. Foi o dia em que decoraste a primeira estrofe. Comecei a decorar, não decorei na primeira estrofe. Quer dizer, uma estrofe demora horas, meses a decorar. Não é um dia esta já está, não. Porque depois da manhã já não a sei. Portanto, demora meses, demora anos. Estava eu a dizer que não pensei em nada, absolutamente nada. Pensei, serei capaz, cada dia pensava isto, eu serei capaz de fazer isto até ao fim? Vamos ver, um dia de cada vez. E fui fazendo, e só quando cheguei ao fim do canto quinto ou sexto, é que eu disse, eu tenho que conseguir. Só aí é que eu disse, não, agora não vou desistir. Aliás, nunca me passou pela cabeça desistir, mas quando cheguei aí, quando passei o cabo das tormentas, digamos assim, quando estava no meio da viagem, ou mais no meio, é que eu disse, não, eu agora tenho que chegar à Índia. A única coisa que eu pensei, e desculpem ser assim tão prosaico, foi muito prosaico, porque as razões porque eu comecei a dizer, porque é que foi? Assim, foram coisas muito prosaicas. E só à medida em que eu fui trabalhando, é que comecei a ter descobrir motivações muito mais profundas, muito mais fortes. Porque a primeira coisa foi, por que não? Eu acho que foi até por castigo de Nosso Senhor que eu comecei a fazer isto. Eu costumo contar. E foi verdade, isto foi verdade. Em 2007 eu inscrevi-me no mestrado e era tão mau. Não me dizia nada. O mestrado em quê? Não digo. O mestrado se calhar era genial, mas eu achei aquilo tão básico, tão sem graça, que eu disse assim, não, porra, eu prefiro decorar os Lusíadas. Mas como quem diz, eu prefiro partir uma perna. Nosso Senhor não dorme. Ouviu isto e diz, então vais mesmo. Passado 4 ou 5 meses eu estava a decorar a primeira estrofe. E, por exemplo, isso foi uma razão. E eu acredito tanto nesta razão como na outra, que também foi muito clara para mim. Desculpem, é muito prosaico. Assim, eu sou freelancer, portanto trabalho a recibos verdes. E há muitos anos. E de vez em quando tenho assim um contrato como 2 ou 3 meses, mas normalmente é recibos verdes de meio dúzia, pronto, à tarefa, né? E pensei assim, e isto não está fácil. Ou não era fácil na altura e continua a não ser fácil hoje.
E eu pensei assim, eu tenho que inventar o meu trabalho. Nós temos, se um artista é um profissional da imaginação, tem que inventar o seu trabalho. Mas o governo... Sim, claro. Mas antes de mais nada, o que é que tu tens para inventar? O que é que tu tens para dar? Bom, ok. E eu pensei, ora bem, se eu decorar as Lusíadas, se eu fizer isto bem, eu vou ter trabalho para 2 anos. Porque eu vou ganhar 50 mil euros com isto. Durante 2 anos, estás a ver? 50 mil euros, 25 mil euros por ano não é mau. Eu 2 anos tenho trabalho. Não me vou estar a preocupar mais com isto. Claro que isto vai dar muito trabalho, mas depois durante 2 anos. Porque eu não acreditava que no fim de eu saber os Lusíadas, como disse depois em Guimarães, que não houvesse o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, a Presidência da República, o Instituto de Camões, seja quem fosse, que dissesse assim, toma lá, 2 anos contratámos-te para andares a fazer isto. E eu estava disponível. Claro que não encontrei. Fiz todas as voltas e ninguém me deu 1 cêntimo sequer para eu fazer isto. Pronto, mas isso é outra história, não me vou estar a queixar. É assim, mas só estou a dizer. Mas ganhei dinheiro, atenção. Pagaram-me sempre que eu ia, porque depois nós queremos, então pagam. E pagavam. E pagavam normalmente bem. Mas foi uma luta enorme. Portanto, as razões, estás a ver, foram todas muito idiotas, muito prosaicas, muito... Nada nobres, a sério. E depois era outra coisa também, a única coisa nobre que me passou pela cabeça foi assim, mas isto... se é uma obra do caraças, porque eu não conhecia as Lusíadas, eu conhecia da escola, já nem me lembrava. Dividir orações e exato, mas isto é uma obra porque tinha-me acontecido antes com o Padre António Vieira, uma coisa parecida. É que a literatura, e isso eu sei, e sabia, não sabia dos Lusíadas, mas sabia, por exemplo, do Padre António Vieira, e sabia da poesia, que é muito maltratada na escola, eu acho. A parte artística, a parte incrível da poesia, a parte incrível da literatura, da ficção, do sonho, percebes? Do inventar novos mundos, a escola não faz isso. Usa a literatura quase como um utensílio para estudo da estrutura da língua e pouco mais. E de passar uma série de idiotices, entre aspas, da Portugalidade e não sei o quê, dessas porcarias que eu não sei bem o que é. E eu pensava, eu sou ator, quer dizer... Porquê é que eu não intervenho nisto? Porquê é que eu não provoco aqui os miúdos merecem que se abra uma perspectiva diferente no estudo da literatura e da língua, não sei. E pensei isso. E essa é uma função dos atores. Eu não percebo, por exemplo, como é que um teatro nacional, sinceramente, não é um teatro nacional, qualquer companhia de teatro não tem uma intervenção muitíssimo maior no papel que a arte pode ter na educação, mas no concreto, com os miúdos concretamente. Isso eu pensei. Eu penso que foi a coisa mais nobre que eu pensei, se isto se pode considerar nobre, ao trabalhar os Lusíadas. E depois também tem muito a ver também com a minha genealogia artística ou teatral. Eu vim para o teatro porque eu dei aulas em Trás-os-Montes, então tinha para 20 anos. Não percebi nada. E os miúdos... Davas aulas de filosofia? Não, português, história, ainda nem é filosofia. Eu era muito miúdo, já andava em filosofia, mas não havia lugares para filosofia para mim, obviamente. E os miúdos diziam, professor, e eu tinha a mania que diziam os poemas e tal. E os miúdos diziam, professor, vamos fazer teatro, vamos dizer poesia, vamos fazer coisas assim, não sei o quê. E eu não percebia absolutamente nada daquilo. E então fui para uma escola de teatro. De repente apareceu uma coisa e fui para uma escola de teatro aprender. Eu cheguei lá e disse, eu não quero ser ator, eu venho aqui aprender umas coisas, que é para depois ir dar aulas, para trabalhar com os miúdos e não sei o quê, e tal. Portanto, isto tem a ver com a minha genealogia, digamos assim. Esta coisa, eu estou no teatro por causa disso. Antes desse momento não havia teatro para ti, como espectador ou como... Não, tinha visto 1 ou 2 peças de teatro, tinha visto algumas coisas de amadores, não sei o quê, eu próprio tinha feito umas coisitas de amadores, não sei o quê, mas o teatro para mim, o teatro é aquela coisa, o teatro, sei lá, a instituição teatro, a arte teatral, percebes, esta coisa para mim não existia, obviamente. Já voltamos atrás dos montes, mas ainda nos Lusíadas, qual é a diferença entre saber os Lusíadas, ou qualquer texto no fundo, de cor, ou sabê-lo, dizê-lo tendo o texto à frente? Assim, tudo o que eu, não sei como é que as outras pessoas fazem, tudo o que eu falo é meu. Pura e simplesmente. Eu posso estar a ler num papel, mas quando eu leio, quando eu estou a falar, neste momento em que eu estou a falar, este texto não é da pessoa, não é de não sei o quê, é meu. Tem que ser meu. Eu tenho que ser o autor. No momento em que eu estou a dizer, ele tem que me sair do coração. Claro que para me sair do coração eu tenho que o pôr na cabeça, e aí daí o trabalho todo. Mas é como os antigos diziam, quer dizer, entra pela cabeça, vai para o coração, decor,
e sai de cor para a boca. Sai do coração para a boca. Mas para estar no coração, eu tenho que o entender, metê-lo no sangue, o sangue é que o leva para o coração, e do coração sai para a boca. Coração perto da boca. Estás a ver? Portanto, ao falar, tens de falar sempre com o coração perto da boca. Quer dizer, tudo o que tu disseres tem que te sair do coração. Tem que te sair com como é que se diz? Com sangue, com amor, chamemos-lhe assim. É curioso que decorar é uma palavra até com má reputação. Decorar, mas eu decoro, quer dizer, fechar os olhos e dizer os Lusíadas, papaguear, não. Decoração quer dizer com o coração, quer dizer com vida, com pensamento, com implicação total de quem está a dizer, de quem está a falar. E em que a pessoa se joga todo. Se joga inclusive as suas fraquezas, se joga o seu ponto de vista, portanto arrisca o seu ponto de vista, independentemente de poder ser criticado, que não tem medo disso, porque é o seu ponto de vista. Claro que eu tenho uma vantagem enorme. Eu digo sempre isso, porque eu digo muitas asneiras durante os Lusíadas. Eu faço muitos comentários, faço muitos à partes. E nesses à partes digo muitas asneiras, mesmo asneiras, daquelas caralhadas mesmo, mas também digo muitas asneiras, coisas que não se podem dizer, que não se deviam dizer, que só um académico é que pode dizer. Mas eu digo essas coisas todas, e digo barbaridades, mas que eu acho que fazem algum sentido, porque são provocações. Mas eu, como estou, como é que se diz, escudo-me sempre nisso, é que eu em cima do palco sou inimputável. Portanto, eu posso dizer as barbaridades todas, que ninguém me pode prender ou pedir-me contas daquilo que eu estou a dizer em palco. Eu disse, não, era o palhaço que estava a dizer isso, não era eu. Olha, eu agora até nem penso nisso, está a ver? Eu sou uma pessoa séria. Eu tenho uma licenciatura, eu não sou um merdas, quer dizer, eu sou uma pessoa séria. Portanto, lá em cima é que o palhaço vem cá para fora, olha, e eu não o controlo. Estás protegido pela ficção, não é? Pela natureza? Não. É mais. Juridicamente eu estou protegido pela minha situação de palhaço. O palhaço pode fazer tudo. Eu acho um assunto fascinante acerca da profissão de ator, a questão da memória, com essa relação muito particular que os atores estabelecem com a memória. E queria perguntar-te o que é que tu aprendeste sobre o músculo da memória, com este teu exercício extremo de decorar os 8.000 e tal, quase 9.000 versos dos Lusíadas e depois de voltar a eles ciclicamente, tornares a habitá-los uma e outra vez ao longo destes anos. Eu aprendi uma coisa que demorou muito tempo a aprender, a descobrir, que inclusivamente pedi ajuda ao professor João Lobo Antunes e depois foi uma médica que me safou. E, portanto, o que eu aprendi fundamentalmente, aprendi muitas coisas, mas assim, a coisa mais incrível que eu aprendi foi que, para decorar, assim, a este nível, ao nível, e a qualquer nível, tens de estar em muito boa forma física. Tens de estar fisicamente, tens de estar muito bem. Aconteceu uma coisa, não sei se posso contar. Podes contar tudo. Podes contar tudo. Eu, às tantas, a determinada altura, quando eu às vezes passava 10 horas a tentar decorar, não é? E acontecia-me que eu ficava com a cabeça, tu não sentes o alto da cabeça, tu respiras normalmente se pensares no alto da tua cabeça, pá, não sentes. E eu sentia, parecia que tinha cortiça aqui, parecia que não conseguia respirar pela cabeça, parece que o ar não me saía pela cabeça. Era uma sensação, era ansiedade, era uma sensação, era tensão, era uma sensação incrível. E eu comecei a ter muito medo disso. E pedi, e estava até a falar com o David Almeida, e o David disse, pá, vai ao Lobo Antunes. Que ele, pá, o gajo é neurocirurgião dessas coisas, o gajo sabe. E eu fui ao Dr. João Lobo Antunes, que foi uma pessoa depois incrível comigo e com os Lusíadas e com... Ele era uma pessoa absolutamente incrível. E eu marquei uma consulta na CUF para ir lá. E eu entrei e disse, professor, eu não devia estar aqui, porque eu estou bem, não tenho nada. Só que acontece isto assim, eu estou a decorar as Lusíadas. E acontece-me, eu queria saber se isso tem implicações fisiológicas em termos da memória, não sei o quê, porque sinto isto assim. E o professor parou assim 5 segundos a olhar para mim e disse-me, tem antecedentes familiares? Eu não percebi. E logo a seguir ele disse-me, e anda a tomar alguma coisa? Está a ser acompanhado por um psiquiatra, um psicólogo? E eu pensei assim, tá. Assim, ele pensa que eu estou doido. E eu disse, professor, eu estou bem. Eu acabei de dizer isto e disse, pronto, diagnóstico completo, o doido nunca diz que está doido, estou tramado. Portanto, e ficou ali mais um bocadinho e de repente eu disse, professor, não, eu estou bem, quer dizer, eu sou ator e não sei o quê.
Pronto, aquilo passou, ele percebeu que realmente eu não estava maluco, e depois estivemos ali imenso tempo a falar, e ele a dizer, como é que vocês... E ele fazia-me exatamente as mesmas perguntas, assim, aquelas básicas, como é que vocês conseguem decorar? Eu não consigo perceber. Já a minha filha, que é a Paula, que depois entrou nos Lusíadas também, de quem eu gosto imenso, tenho muito pouco contato com ela, mas gosto imenso dela, e a Margarida. E como é que vocês conseguem? Porque já a minha filha, não sei o quê, Bom, eu fiquei com o problema para resolver. E depois fui ao meu médico, a professora Tuguia, que é o meu médico, outro homem, outro croma, assim, outro homem incrível, e disse, professor, é isto assim, assim. E ele disse-me, António, espera aí, eu vou-lhe resolver o problema. Há uma amiga minha que acabou de chegar dos Estados Unidos, que tem um doutoramento em desporto de alta competição. Você vai lá falar com ela e ela resolve-lhe o problema. E eu fui falar com a Rita, uma rapariga, assim, miúda. E eu disse-lhe, é isto assim, assim. Diz ela, ok, vai fazer este esquema de exercícios, faz esta alimentação, e acho que isto está resolvido. Nunca mais tive problemas. E quanto maior forma física estava, eu não decorava uma, decorava 10 estrofes. Eu tinha uma facilidade incrível. Quando estava em boa forma, eu decorava assim, incrível, aquilo parecia manteiga. Incrível. Portanto, o que eu aprendi mais foi isso. Essa relação entre o corpo, porque nós somos corpo e somos um todo. E se o corpo não está bem, o resto não está bem. E os apagões de memórias famosas, brancas, o calvário dos atores, isso aconteceu-te, acontece-te? E quando não, acontece, é um grande abismo ou não? É assim, eu tive uma única, não foi no professor, tive uma branca, não foi bem uma branca. É outra história muito engraçada. Portanto, aquilo tinha muito texto e não sei o quê. E a Cristina, aqui do teatro, Ponto. A Cristina, todos os dias, no fim do ensaio, fazia-me pequenas coisas que eu errava ou que não sei o quê e tal. E um dia, numa sexta-feira, a gente não tinha ensaio no sábado e no domingo, ela diz, olha, tenho aqui umas coisinhas para te dizer. E eu disse, ok, está bem. Diz ela, queres que te diga agora ou queres que eu mande para o mail? Eu disse, olha, manda-me para o mail, que bom, está bem. Ela mandou-me para o mail e eu, na segunda-feira, estive a ver as coisas que ela me dizia, as coisas que eu tinha errado, que ela me dizia. E havia lá sempre uma que eu sabia que dizia mal, que era, a alegria era a minha fé no teatro. E eu dizia, a minha alegria era a minha fé no teatro, o que não era bem. Quer dizer, a alegria era a minha fé no teatro. E eu metia o minha antes, aquilo não ficava bem. E ela pôs-me isso lá no mail. E aquilo é um monólogo, para aí 2 páginas. E eu começo a dizer o monólogo, o que é que eu faço? O que é que me aconteceu? E eu fui para o mail. Nitidamente. Eu saí da nuvem, estás a ver, e fui para o mail. Eu disse, espera aí, como é que estava no mail? Acabou. Perdi-me completamente. Fui ter com ela, ela dizia-me, mas eu não atinava. Andei para ali, para trás e para a frente, não atinava. Às tantas, fui ao pé dela, saquei o texto e comecei a dizer o texto. Em palco? Em palco. A meio do texto, entreguei-lhe o texto e continuei a dizer o texto. Isto não foi bem branca, aquela branca que tu ficas, apagou-se, porque não se me apagou, que eu fui para o mail. Incrível, foi uma coisa incrível. Isso quase que podia ter feito parte do espetáculo. Porque fez. E depois continuei o espetáculo. As pessoas aqui do teatro ficaram muito aflitas. O Pedro Penin já era diretor. A Cláudia, não sei o quê. Vieram no intervalo. Queres que a gente acabe o espetáculo? Porque toda a gente pensou, o gajo está a ter um coisa, como é que se diz? Aquela coisa da cabeça. Um AVC. Um AVC. Toda a gente pensou. E eu continuei, assim, um bocado nervoso, um bocado ali, mas a aguentar o espetáculo. No intervalo, não, a meio do espetáculo, fecharam a cortina, vieram ter comigo e dizer, tu queres que a gente acabe o espetáculo? Tu estás bem? Eu disse, não, estou bem, fui só para o mail, em vez de estar aqui, fui para o mail, não há problema. Mas tu vê lá, não há problema nenhum. Mas toda a gente muito aflita, e eu continuei o espetáculo, na boa. O fim da primeira parte não foi assim muito coisa, a segunda parte já foi normal. No fim, eu fiquei muito aflito, obviamente. No fim, quando foi os aplausos, eu pedi desculpa ao público. Disse, desculpem lá, aquela branca do tamanho de um caminhão tiro, mas pronto, acontece, não sei o quê. E várias pessoas vieram depois no fim ter comigo e disseram, porquê que disseste aquilo? A gente pensava que era assim o espetáculo, porque o espetáculo dava para aquilo. É o professor que pega no texto, não sei, o espetáculo dava. E porque havia um momento em específico em que tu te esquecias do texto e ouvia-se a voz da Cristina lá ao sim, fundo. Mas isso depois já foi brincadeira. Depois disso? Sim. Isso já foi brincadeira que a gente introduziu depois disso. Foi brincadeira. Vamos brincar com isto e tal. Ok, pronto. Então acho que já vi depois. Já deves ter visto depois. Isto foi para aí no 3º ou 4º espetáculo. Sim. António, a maratona, tal, os Lusíadas como nunca os ouviu, na véspera do Dia Mundial do Teatro, 26 de março.
entre as armas e os barões assinalados e o sem a dita de Aquiles ter inveja... Sem a dita de Aquiles ter inveja. Sim, o que é que esperas que aconteça nesse tempo? As pessoas podem entrar e sair? Assim, as Como pessoas podem ser? entrar e sair quando quiserem. Eu vou propor que as portas estejam sempre abertas. Na sala Garrett? Sim, que vou propor inclusive que haja uma instalação sonora cá para fora, se as pessoas quiserem estar no bar a ouvir, e depois voltam para dentro quando quiserem, entram e saem quando quiserem, não há problema absolutamente nenhum. Só quando começar às 10 horas, durante 5 minutos, as portas fecham durante 5 minutos, começa e 5 minutos as portas estão fechadas. Passados 5 minutos as portas abrem e nunca mais fecham. E as pessoas entram e saem quando querem, até podem mandar bocas, e eu sou gajo para responder, e eu sou muito mal criado, atenção, e quando estou em cena e se me dá a travadinha, as pessoas não vão sem resposta. Portanto, tenham cuidado com as bocas que mandam e não sei o quê, portanto, tudo bem. O teatro para ti é mais intenso e melhor quando é também um exercício de resistência, como é dizer os Lusíadas de ponta a ponta. O trabalho artístico pode ser tranquilo? Pode ser tranquilo. É assim, o trabalho artístico tem que ser sempre tranquilo. Atenção, não quer dizer que não seja intenso. Deve ser sempre nos limites. Eu não concebo, como a vida. É assim, a gente não pode estar sempre nos limites. A gente tem que dormir, a gente tem que descansar, a gente tem que ir à praia e não sei o quê. Mas, quando é uma coisa que nos implica na vida, tem que ser sempre nos limites. Sem isso, a vida não vale a pena. Quando é e é o máximo. Pronto, acabou, vou para a praia. E na praia é tudo também, mas em zen. Mas tudo também. Nasceste em Santo Tirso? Nasci. Burguens, mais propriamente. Burguens. Que é uma freguesia, perto Sim. de Santo Tirso. Viveste lá até quando? Até saíste de casa dos teus pais? Vivi lá, fui estudar para o Porto, depois, portanto, aos 12, 13, 14 anos, e depois, praticamente, depois ia nas férias, fins de semana, não sei o quê, e depois nunca mais voltei a viver lá, praticamente. Tens alguma relação hoje com a terra? Assim, com a terra propriamente não, tenho com a minha mãe que ainda vive lá, e com a casa onde eu vivi o tempo todo, e com alguns sítios onde tenho memórias de infância, sobretudo na Quinta, onde o meu avô era caseiro, era rendeiro, que ainda existe, inclusive um tio meu que esteve lá, que morreu há 2 ou 3 anos, que esteve lá ainda até há 7 ou 8 anos atrás, nessa quinta, portanto, a tomar conta da quinta e isso. E, portanto, há espaços ali, há sítios, muitas coisas já estão mudadas, mas há sítios ali que têm, sobretudo, memórias minhas de muito, muito miúdo, até aos 10, 11 anos, 12, pedras, caminhos, coisas assim. Mas tudo aquilo já está bastante mudado, mesmo os montes, para onde eu ia com o gado do meu avô e não sei o quê, está tudo bastante mudado. Toda a minha família de sangue, direta, digamos assim, vive toda para cima do Douro. Ninguém vive abaixo do Douro. Não tem nenhum tio ou primo ou coisa assim que vive abaixo do Douro. E o que é que hoje sobra em ti dessa infância em Santo Tirso? Uma memória, sim, uns restos de memória, nostalgia nenhuma, muita informação, nenhuma mágoa, muita consciência da injustiça e da chamemos assim, filha da putice social e política, que era uma pobreza incrível, era uma vida miserável, a minha também, enquanto miúdo, que os miúdos iam, sei lá, por exemplo, éramos 25 na 4ª classe, e a gente ia descalços para a escola, ou com tamancos, por exemplo. Eu, por acaso, normalmente ia com tamancos, mas ia muitos miúdos descalços no inverno. Né? E por exemplo, desses 25 miúdos, só eu e outro é que continuámos a estudar, mas ninguém estudou. Mas ninguém continuou. Aos 12, 13 anos, a maior parte daqueles miúdos estavam nas fábricas de como é que se diz, de móveis, muitas de móveis, mas também daquelas coisas de fiação, como é que se chama? Têxtil, exatamente. Na indústria têxtil, ali, a ganhar miseravelmente. Mas, portanto, e essas vidas com casas, com chão de terra, fome. Não é para miúdos ranhosos, cheios de ranho. Eu lembro-me disso tudo, obviamente. Mas, claro, para mim era tudo normal. Eu também andava com ranho, com certeza. Quer dizer, pronto, a minha família não era provavelmente das mais pobres, mas também não era uma família rica, estás a ver? Portanto, era uma família, dentro daquela coisa toda, era uma família razoável, era uma família mais ou menos remediada dentro daquilo tudo. E, portanto, o que me fica é essa coisa. Não tem nostalgia nenhuma, mas essa coisa, essa marca, estás a ver?
essa injustiça, estás a ver? Porque depois havia meia dúzia de gajos que não tinham nada a ver com isto. Quer dizer, que eram os senhores. Isto era medieval, aquilo continuava a ser. Era medieval no sentido de uns tinham tudo e a maior parte das pessoas não tinha nada. Não é? Essa injustiça, como diria o Garrett. O Garrett tem uma pergunta incrível. Eu pergunto aos economistas, aos políticos, quantas pessoas têm que viver na miséria, no analfabetismo e não sei o quê, para produzir um rico? O Garrett diz isto e ele não era comunista. A minha infância era quantos ricos produziram aquelas pessoas? Quer dizer, isto não é que eu não me saia daqui de dentro, não tenho mágoa relativamente a isto. Agora não esqueço. E nesse contexto, o teatro, quando chegas com 18, 19, 20, imagino, anos, a dizer que queres ser ator ou que vais andar por ali? Não, eu nunca disse. Não? Não. Então foi-te acontecendo? Eu só a partir dos 30 e tal anos é que eu comecei a dizer, bom, isto agora já que estou aqui, eu acho que agora vai ser difícil fazer outra coisa. Eu sempre dizia, no fim de cada ano, no fim da escola, disse, pronto, se me convidarem para ficar aqui na companhia, eu se calhar fico, aprendo mais umas coisas. Quando eu disse que não queria ser ator lá, era sincero, eu não queria ser ator. Quando eu vim para Lisboa, nessa altura, 83, eu passei ali 2 ou 3 ou 4 ou 5 meses que não tinha trabalho e fui limpar jardins para o Estoril. E ganhei dinheiro ganhei. Pronto, que dava para as minhas despesas. E eu, durante bastante tempo, continuei a dizer, eu sei fazer outras coisas. É assim, a vida é muito mais importante do que o teatro. Eu gosto muito do teatro, ok, mas a vida é muito mais importante. Eu sei fazer outras coisas. Eu sei fazer uma horta, eu sei trabalhar na horta, eu sei plantar couves e essa coisa toda. Eu sei fazer isso. Agora, já estou um bocado velho, agora vou-me reformar, percebes? Não vou deixar de ser ator, agora já não vale a pena, agora vou ser reformado, portanto já nem vou deixar de ser ator, nem vou deixar, percebes? E eu não admiro, quer dizer, aceito e entendo que as pessoas dizem, se não for o teatro não é nada. Para mim não. O teatro, ok, é uma coisa. A tua paixão é uma coisa. Eu nunca estive apaixonado pelo teatro, eu estive apaixonado por várias mulheres, várias vezes. E por outras coisas, por pessoas, até quase por projetos, assim. Mas agora, eu nunca estive apaixonado pelo teatro. O teatro é um cabrão. O teatro é um merdoso, é um padrasto. O teatro, estás a ver? O teatro como é que se diz? É uma abstração. O teatro é uma abstração. Agora, as pessoas, os projetos, isso é concreto. Por isso apaixono-me. Agora, pelo teatro, a ideia do teatro, do glamour, eu não sei o que. Tu me tintas para o glamour, a sério. Mas muitas pessoas apaixonam-se pelo glamour, estás a ver? O teatro. O que é isso? O teatro. Uma rapariga gira é muito melhor que o teatro, para mim. Gira para mim, ok? Uhum. Mas acho que é muito mais interessante que o teatro. Agora entendamos-nos. Essa coisa de me apaixonar por abstrações. Eu sou muito terra a terra, não me apaixono por abstrações. A ideia de pertencer a uma companhia, e estiveste junto de algumas, desinteressou-te? Sim, não me desinteressou completamente, desinteressou-me, porque as companhias, rapidamente, por acaso demorei muito tempo a perceber, que os coletivos são normalmente todos falsos, ou muito falsos. Normalmente, um coletivo, os que eu passei, quase todos, praticamente todos os que eu passei, era a menina dos olhos de uma pessoa que queria dar nas vistas, entre aspas. Queria fazer o seu projeto, queria fazer não sei o quê, e então era a menina dos olhos deles. E penso que tem que ser assim. Ok, eu estou num projeto, dou o máximo dentro disto. Eu já disse, está dito. Agora, há umas pessoas que mandam, sei lá, o encenador é que faz as decisões, o diretor do teatro é que faz as decisões. Agora, não me proíbem nunca de dizer aquilo que eu penso. Não me pagam o suficiente para eu estar calado e para não dizer aquilo que eu penso. Agora, se vão seguir ou não, estão-me nas tintas. Sinceramente, estão-me nas tintas. Às vezes digo, é uma pena. Porque o que eu disse é muito mais perto do que isso que estás a dizer. Mas tudo bem. António, paramos aqui para escutar um resumo condensado do último episódio do Teatro, à conversa com o chefe do bando, João Brites. Foi há 15 dias. Falámos também de outro épico, por causa da estreia do Paraíso, da Divina Comédia, aqui no teatro. E foi assim. Eu procuro criar a ficção, a ilusão, muitas vezes em confronto com aquilo que é a terra, que é a água, que é o cheiro das coisas.
Nós, no fundo, quisemos afastar-nos da cidade para ver melhor ao longe, não é? Para ver melhor a sociedade. E eu acabo por ser uma espécie de âncora aglutinadora, mas também sou o resultado de todos aqueles que passaram pelo bando, porque sinto que quando se perdem as coisas que são secundárias, nós provavelmente estamos a perder aquilo que é o motor daquilo que nós fazemos, não é? É o que faz do homem um pequeno Deus, é ser capaz de representar, traçar um risco no cajado e dizer que aquilo é uma ovelha. Eu lembro-me de lá à procura de casa e ver à louer, para alugar, pas de chien, pas d'étranger, nem cães nem estrangeiros. A ausência constrói sempre novas maneiras de se amar, não é? Parece que às vezes nós somos mais importantes quando não estamos lá do que quando estamos lá, não é? Tenho a sensação que tive consciência a um dado momento de dizer assim, eu tenho que fazer uma coisa que um dia mais tarde alguém possa olhar para isto e diga, isto, o João passou por aqui e tal. Mas o que me motiva a continuar é ter um grupo. Eu, se estivesse sozinho, se calhar eu não continuava. João Britos, convidado do último teatro, que podem ouvir completo no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. António, estamos quase a chegar ao fim disto. Queria, antes disso, levar de ti uma sugestão. O que é que podes recomendar? Bom, eu vi há tempos, isto já foi há bastante tempo, mas este espetáculo é capaz de voltar a ser reposto ao longo deste ano. Foi uma coisa que se chama Da Família, do Teatrão. O texto de Valério Romão, que é um escritor que eu não conheço, que é um espetáculo incrível. Mas o que eu acho incrível ainda mais, e pronto, estejam atentos, é o trabalho que o Teatrão faz. É um trabalho absolutamente incrível. Eles fazem um trabalho incrível. Eu tenho tenho visto lá espetáculos absolutamente maravilhosos. E o trabalho que eles fazem com a comunidade, com as escolas, é uma coisa impressionante. E este espetáculo é fantástico. Há outro espetáculo que eu vi há 2 ou 3 anos deles também, eles se calhar vão repor. Não perca, eu não percebo porque é que este espetáculo, que se chama Eu Salazar, como é que este espetáculo não foi a todo lado? É um espetáculo feito a partir de pessoas que nasceram 73, 74, 75, a companhia é tudo gente com menos de 50 anos, e fazem um espetáculo maravilhoso, que é quem é o Salazar para eles. É uma coisa maravilhosa esse espetáculo. Bom, mas eu queria falar da família do Valério Romão, porque acho que este ano vai voltar, e eventualmente, por exemplo, o Salazar também voltará. E realmente prestar uma homenagem enorme, enorme, enorme. E uma admiração assim... Até me dói, estás a ver? E quando vejo, são meia dúzia deles, são 5 ou 6, assim fixos. Mas o trabalho que eles fazem, dói-me a sério. Eu fico sem respiração. Recomendação para acompanharem o Teatrão, companhia de Coimbra. António, voltamos quase ao princípio e ao inesquecível professor, porque trago para ti uma, ou várias, na verdade, perguntas da Sara Inês Gigante. Sara Inês. Ai, meu Deus. Uma das tuas alunas na peça do Pedro Gil. Olá, Fonseca. Olá, olha, Netinha. Desafiaram-me aqui a fazer-te uma pergunta, mas eu pedi à Mariana para fazer aqui uma espécie de batota e fazer-te 2 perguntas. Então, a primeira é: o que é que tu ainda não fizeste como ator que gostasses de fazer? Eu sei que uma boa resposta seria decorar os Lusíadas, mas isso tu já fizeste, por isso tens de pensar noutra coisa. Está bem. E a segunda é aproveitar aqui o facto de seres um excelente contador de histórias e desafiar-te a que nos contes um episódio ou uma história mais caricata da tua vida profissional que te tenha marcado. E já agora, aproveitar para te voltar a dizer que foi um prazer enorme estar ao teu lado no espetáculo do professor. Um beijinho muito grande. Até já! Beijinho, Sara. Olha, tu fizeste batota, eu vou fazer batota também. Eu sei que a Netinha gostaria que o avô dissesse que gostaria de fazer o Rei Lear, aquele avôzinho, paizinho, mas assim, eu gostaria muito, mas tenho que responder a 3 perguntas. Porquê, para quem, como e com quem? Se eu conseguir responder a essas 4 perguntas, se houver uma resposta certa a essas 4 perguntas, eu gostaria de fazer o Rei Lear. Mas eu também não queria fazer o Rei Lear, sabes? Porque eu quero ser feliz. E eu lembro-me uma história que há muitos anos eu li uma entrevista do Eugênio de Andrade. O Eugênio de Andrade tinha um filho, não era filho, era um miúdo que ele tratava como filho. E um dia ele perguntou ao miúdo o que é que ele queria ser quando fosse grande. E o miúdo, acho que respondeu: eu sei que tu querias que eu fosse o Fernando Pessoa, mas eu não quero ser o Fernando Pessoa porque eu quero ser feliz. Portanto, a próxima coisa que eu quero ser feliz.
seja o Rei Lear ou seja outra coisa qualquer. E penso que a próxima coisa que vier é essa que me vai fazer feliz. Ainda não fiz nada que queria fazer, ainda tenho tudo para fazer, é o que vier. António, se pudesses escolher um verso ou uma estrofe, se preferires, dos Lusíadas para tatuar no braço de cada português, no braço de cada português, a começar pelo teu, qual é que seria? Ai, são tantos. Que como é que a história verdadeira é saber ter justiça nua, que a glória verdadeira é saber ter justiça nua e inteira. É saber fazer ou saber ter. Agora não me lembro. Isto é do canto 10º, eu não sei o canto 10º de cor. Mas isto vai ser dito penso que pelo filho... Por um miúdo. Estejam atentos ao canto 10º, porque a glória... Porque a glória verdadeira é saber ter, é saber fazer justiça nua e inteira. Obrigada, António, Obrigado por esta conversa. Damos por encerrada esta conversa teatro com o inesquecível António Fonseca. O podcast do Teatro Nacional Dona Maria II está disponível no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. É lá que podem ouvir, subscrever e partilhar o podcast do Dona Maria II. Obrigada e até ao próximo teatro.